Bem-vindos a mais um episódio do Zcast, do quadro Arte e Cultura. Hoje estamos aqui de novo, né? Comigo, Gabriela. E eu, a Cássia. E hoje estamos com as nossas convidadas especiais, as acadêmicas da UNOESC. Meu nome é Caroline, sou acadêmica de Psicologia da 10ª fase. Meu nome é Roberta, eu sou acadêmica de Psicologia da 8ª fase. E a gente teve o prazer de conhecer elas no UNOESC Day. Para os que acompanham mais as atividades do Zcast, a gente esteve participando no último mês no UNOESC Day, onde a gente teve a oportunidade de conhecer mais sobre os cursos também, tendo mais experiência, né? Como teve pessoas aqui do Zcast que ficou mais fazendo os stories, fazendo os vídeos para a página, e teve outras pessoas que ficaram mais focadas na própria rádio da UNOESC. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicologia nas escolas. E iniciando, o que vocês acham sobre a psicologia? Particularmente, eu vejo que está cada vez mais necessário e ganhando mais espaço na sociedade. Depois da pandemia, eu acho que teve um aumento bem gritante assim, da necessidade do pessoal buscando psicólogos, enfim, entendendo um pouco mais sobre a mente, sobre o conhecimento assim, da psicologia e da saúde mental. É bacana, porque era um assunto que não era tão falado livremente, né? Que nem a gente está falando aqui hoje. Era um assunto meio que tabu. Então, tu não podia falar para uma pessoa, para um amigo, que tu estava fazendo terapia. E hoje é algo mais livre de ser falado. É uma coisa que está se popularizando, né? Um assunto que a gente enxerga como essencial, como a Carol falou, depois da pandemia teve esse boom. Então, a psicologia, ela é muito importante, ela ajuda muitas pessoas, e eu fico muito feliz que ela está crescendo tanto, né? Antigamente a gente falava de, estou fazendo terapia e já achavam que estava louco. Sim. Hoje já não, né? Hoje é uma coisa boa. Hoje a gente ainda tem esses comentários, pessoas mais velhas, geralmente, e um ou outro mais novos que... Um ou outro, né? Tem bastante ainda, mas que não tem o conhecimento, né? Mas eu acredito também, visualizando as pessoas, assim, da minha roda, o quanto que, quando começaram para terapia por necessidades, assim, visualizaram de outra maneira. Quebraram um certo tabu, mas ainda é bem, bem enraizado, né? E antes de vocês começarem a faculdade, como é que vocês achavam que ia ser, assim? Qual a visão de vocês sobre a faculdade? Acho que ambas têm uma história engraçada sobre o assunto, tá? Então, eu, na adolescência, não pensava muito sobre a questão de humanas. Eu era muito exatas. Amava matemática, física, tudo nessa área era a minha área assim, de foco. Conheci um pouco da saúde por conta da minha mãe, ela é enfermeira, mas em relação à psicologia, eu nunca tinha parado para pensar realmente. Então, eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer astrofísica na URGS, lá em Porto Alegre. E, gente, eu amei o curso, tá? É verdade mesmo, eu adorava. Aquele tempo que eu tive de astrofísica foi muito bom. Porém, aconteceu a pandemia, né? E eu tive que me reinventar. Eu não consegui ficar em Porto Alegre, eu já estava há muito tempo sozinha lá. Então, a psicologia veio para mim, né, tanto nessa questão de pensar sobre a saúde mental, porque foi um período difícil, mas também sobre essa questão que eu já gostava da área da saúde, lia sobre, minha mãe me mandava livros do Freud para ler. Então, apareceu a oportunidade de começar a cursar psicologia, entrei através do ProUni, e vim para Chapecó fazer psicologia. E essa é a minha história de como eu cheguei lá, né? Então, não é uma coisa que eu esperava. Foi meio que por acaso, entrou no meu caminho. E não é para mim muito diferente da Roberta. Eu nunca pensei em psicologia na minha vida, nunca nem cogitei fazer psicologia. Para mim, desde criança, eu queria fazer educação física porque minha mãe é professora. Só que no ensino médio eu comecei, não quero mais educação física, não me vejo, e optei por fazer arquitetura. Só que quando eu ingressei na faculdade de arquitetura, também não era algo que eu estava tão apegada a essa ideia. Então aconteceu que eu fiz 6 meses de arquitetura e, conversando com meus pais, eu tinha 6 meses para escolher um novo curso para eu cursar, porque a gente tinha combinado que eu ia fazer graduação. Então, de umas 20 opções que passaram na minha cabeça, psicologia nem entrou nelas. E acontece que
estava decidida a fazer educação física, até que peguei um dia o currículo da minha mãe e vi que ela era especializada em psicologia esportiva. E aí eu falei, por que não fazer psicologia? E definitivamente foi assim que eu entrei na psicologia. Me escolhi num dia e em menos de uma semana já estava matriculada no curso. Então, eu acho que tanto eu quanto a Roberta, a gente não teve um espaço para idealizar como que seria a faculdade. Porque a gente foi muito... Do nada. Foi o acaso. Mas a gente tem a nossa outra colega, que é também do projeto de psicologia nas escolas, que ela tinha certeza que ia fazer psicologia, por causa que ela foi na terapia, se identificou. Então, ela é a diferença aqui entre nós, porque as duas foram para exatas, né? A vida tem muito dessa também. Eu sempre pensei que eu ia ser de exatas, porque eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho mais especialidade em exatas do que humanas. Só que ano passado eu tive a oportunidade de fazer jovem aprendiz também em farmácia e eu me identifiquei na área da saúde também. Tipo, era algo que jamais imaginava. Isso aí a gente muitas vezes não vai ter uma aptidão só. Isso é bacana, né? Encontrar nosso caminho, idealizar o que a gente realmente gosta de fazer. E descobrindo. Às vezes a gente só descobre tentando. E como você acredita que a gente pode fazer a psicologia para dentro das escolas? Então, isso ainda é um pouco complicado, né? Hoje depende muito do que decidem acima da gente. Então, com o projeto que a gente tem na UNOESC, a gente conseguiu se inserir. Só que para sustentar um psicólogo dentro da escola é mais complicado, porque às vezes precisa de concurso e também é mais um salário, né, a se comprometer. Então, acho que a gente tem, pelas escolas estaduais, 1 ou 2 psicólogos, né? Só que esse mesmo psicólogo, ele vai atender muitas escolas. Então, acaba que tem essa limitação para conseguir estar ali presente para todo mundo. Não tem como você saber de todos os casos, é muito pontual, porque aquele psicólogo vai conseguir estar na escola, não sei, uma vez a cada 15 dias, não vai estar presente semanalmente ou diariamente. Então, eu acho que, respondendo assim, entrando primeiramente com projetos. E projetos, assim, vai mostrar para o pessoal da gestão da escola, da gestão do estado, enfim, a necessidade de ter um psicólogo ali no colégio, presencial. E realmente, não é presencial, não precisa ser todo dia da semana, mas pelo menos uma vez na semana está aqui para acompanhar os casos, os acolhimentos, as intervenções necessárias a ser feitas. Isso, o feedback que a gente tem recebido das escolas estão sendo muito positivos, né? Por estar trazendo esses temas da psicologia, por estar realizando essas intervenções e até os acolhimentos, e muitas vezes pessoas que precisavam de ajuda, alunos que precisavam de ajuda, acabam reconhecendo os meios para isso, né? Como ir para uma terapia a longo prazo, acesso. Então, é isso, passinho de formiguinha, mas a gente está conseguindo trazer a psicologia e está sendo muito positivo. Uhum. E assim, em que áreas exatamente a psicologia ajudaria dentro da escola, assim, aplicações? Eu vou falar um pouco da experiência que a gente teve. Então, o que a gente fazia dentro das escolas? A gente tinha 2 horas por semana em cada escola. A gente atendia 16 escolas. Então, a gente ia em 3 acadêmicas que tinha a divisão de 5 e uma ficava com 6. A gente fazia um rodízio. A gente fazia intervenções sobre bullying, sobre respeito, sobre... O que mais? Produtividade. Motivação. A gente criou um projeto para fazer com os terceiros anos de o que eu quero ser quando crescer, então visando, né, a orientação profissional de uma maneira adequada para nós acadêmicas, porque a gente também tem que respeitar que somos acadêmicas e não psicólogas, então a gente não pode aplicar testes, enfim, tem que ter todo esse cuidado. Além disso, a Roberta teve a oportunidade de fazer Dia da Família. Sim, eu participei do Dia da Família na escola, em uma escola. Foi muito bacana, porque ali a gente tem muito contato com os alunos, né? E muitas vezes os pais, eles acabam não conseguindo acompanhar o que está acontecendo. Então, esse dia foi muito positivo para os pais visualizarem o nosso trabalho também. Eu fiz uma fala, foi bem emocionante. Eu já participei em 2 eventos como esses nas escolas. E
nesses 2 eventos foi muito emocionante. Fiz uma fala, os pais puderam refletir sobre os seus filhos. Então, foi muito bacana participar disso. A gente também já participou de formação de professores, né, Carol? Porque a psicologia, ela está ali inserida e muitas vezes a gente vai participar de algumas matérias específicas, tipo projeto de vida. Então, é importante que a gente interaja com os professores também, possa ter esse contato com eles, possa falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre saúde mental, né, porque a gente sabe que muita coisa acontece dentro da sala de aula, vocês passam aí de 4 a 5 horas por dia com a mesma turma, vocês veem os mesmos professores, então é importante que esteja todo mundo na mesma página, né? E, além disso, a gente também faz os acolhimentos individuais. Então, isso vai de demanda por demanda, de aluno por aluno, né? Às vezes, o colégio passa, a gente precisa que converse com esse aluno para entender o que acontece, enfim. Ou, às vezes, os alunos nos procuravam para ter esse acolhimento, para falar um pouco. O acolhimento é diferente do atendimento. O acolhimento a gente fazia de uma maneira pontual e, se fosse o caso de retornar esse acolhimento, era, tipo, daqui semanas. Então, a gente não podia fazer semanalmente também, porque seria antiético. Então, a gente inseriu a psicologia na escola dessa maneira. E o projeto iniciou principalmente pela ansiedade que estava presente, tanto nos alunos quanto nos professores. O nosso foco foi direcionado aos alunos, mas seria muito interessante também que pudesse acolher dessa maneira os professores, a gestão, porque o colégio como um todo seria mais efetivo, né, para refletir algo positivo. Só para fazer um adendo, a gente tem muitos casos realmente de alunos que fazem ali um acolhimento pontual, mas precisam de uma terapia a longo prazo, né? Então, a gente sempre indica o SAP, que é o Serviço de Atendimento Psicológico da UNOESC. É um serviço gratuito, aberto à comunidade. Então, tem plantões nas quartas-feiras, mas ano que vem vai mudar um pouquinho, né? Mas tem esse serviço que é aberto à comunidade, gratuito. Então, a gente sabe que o acesso à saúde mental é difícil ainda é muito elitizado, né? Então, a gente sempre indica. E como vocês entraram para psicologia? Tipo, surgiu exatamente esse interesse? Para mim, realmente, foi na questão de visualizar o currículo da minha mãe. E tinha também minhas colegas que já optaram por fazer. Então, foi meio que indo nesse caminho. Realmente não foi uma escolha, tipo, muito pensada, assim, sabe? Foi no impulso, só que ganhou meu coração. Realmente, hoje, a psicologia, ela mudou minha vida e eu vejo o quanto que eu tive evolução, principalmente com esse projeto nas escolas. Para mim é a mesma coisa, né? Eu lembro até hoje. Era uma sexta-feira, umas 11 da noite, mais ou menos. E a minha melhor amiga da época me mandou mensagem assim: Beta, tu já fez tua inscrição para o ProUni? Termina em 1 hora. Aí eu falei, não fiz, não estava pensando em fazer. Nisso eu morava em Palmas, no Paraná, não sei se vocês conhecem. Mas aí eu abri lá o portal, vi as opções e, como eu falei, né, gostava da área da saúde. Então, psicologia é o que estava mais próximo do que eu queria, além da astrofísica. Aí, olhei lá, as opções, tinha em Pato Branco, que é perto de Palmas, e tinha aqui em Chapecó. Pato Branco, digamos que era mais perto, mas eu não conhecia pessoas lá. Chapecó era um pouquinho mais longe, mas eu já tinha alguns amigos aqui, me inscrevi nas duas e passei nas duas. Então, optei por vir para Chapecó, vim para cá, morar sozinha, e consegui a bolsa 100%. Então, eu pensei, tem a bolsa, tem a oportunidade, estou aqui, vamos estudar, né? Legal. Agora, voltando para o tópico, né, para o nosso tema, né, do nosso podcast hoje, arte e cultura. Como é a diferença... Eita, que eu perdi aqui.
a diferença para o nosso psicológico entre consumir arte através de uma tela, ver ali no celular, e vivenciar a arte, né, fisicamente. Cara, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Eu sou viciada em criar, então eu acho que a arte tem maneiras de expressão. Sou maquiadora também, então busquei isso como uma forma de expressar, tipo, o que eu gosto. E hoje eu faço a prática clínica nos atendimentos, né? Então eu sempre busco criar, tipo, estratégias para os meus pacientes, seja com materiais, tipo, digitais, materiais físicos. Tento sempre personalizar. Então, eu sou aquela pessoa que eu preciso estar em constante criatividade para poder colocar isso dentro da psicologia. Então, eu vejo que tanto nas escolas quanto na prática clínica, a gente consegue adaptar muito bem. E adaptar também para o paciente, se ele se identifica. Às vezes ouvindo a questão de música, fazendo desenhos, enfim, trabalhando com todas essas questões, a gente consegue criar estratégias terapêuticas muito eficazes. Então, a gente precisa também ser, como eu posso falar? Flexível diante dessas adversidades que dá. Não é todo mundo que é criativo, mas às vezes a gente precisa se adaptar também com o que eles trazem. E isso, sim, a arte e a criatividade, eu tenho certeza que ela pode impactar muito bem quando a gente está no processo terapêutico. E eu já sou de uma outra área criativa, né? Eu sou da área da música, então eu toco violão, canto, e também uso isso ao meu favor, né? Mas essa questão das telas é uma boa pergunta. A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da comparação, porque a gente está numa era que é muito mais fácil criar conteúdo, então muitas pessoas criam conteúdos, postam, e eu vejo que, às vezes, quem consome precisa ter esse cuidado com a comparação. A minha realidade não é a mesma da Carol, nós somos pessoas diferentes, né? Então, ter esse cuidado, consumir com essa consciência. O que a gente vê nas telas não é o que acontece na realidade, né? E claro que tem criadores de conteúdo que passam isso no seu conteúdo, que falam sobre isso, que falam que, isso aqui é um trecho da minha vida. A gente não está postando o tempo inteiro a nossa vida. Vão ter dias ruins, vão ter dias complicados. Então, a arte é muito importante, sim, como reguladora, né, emocional. Você tem que encontrar aquilo que te faça sentido, que te faça bem, mas consumir com consciência, conhecer seus limites, do quanto consumir por meios digitais vai fazer bem para a tua saúde mental, ou se, por exemplo, tu vai se sentir melhor na música, de tocar para um público ou tocar sozinho, né? Conhecer essas limitações. E nós, no caso, eu tô com a ideia de começar a criar conteúdo também para o meu Instagram acadêmico, né? E a gente precisa ter certa responsabilidade no que vai passar. Tanto nós quanto acadêmicos, porque ainda não temos o diploma, enfim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E também psicólogos formados. Além de outras áreas, tem que ter uma responsabilidade com o que passa, porque muitas vezes é muito subentendido, né? Tem vários entendimentos diante das situações que é publicada. Então, tanto precisa de um limite de quem consome, de um conhecimento, de uma compreensão de até onde pode absorver aquele conteúdo, como precisa também para quem produz. A gente precisa ter uma ciência sobre isso, né? E sobre aquela questão de vocês aplicarem outras coisas que vocês gostam na futura profissão de vocês, né? Eu acredito. É muito interessante, né? Quando você consegue se conectar, de certa forma, com o seu paciente, que você consegue achar uma maneira que você tenha ali o conhecimento de ajudar ele com algo que ele também gosta. Eu acho muito interessante isso. É muito bom. E nesse mesmo tema, como é que vocês planejam ou ainda, né, vão fazendo aplicar a arte nos atendimentos? Bom, como a gente está na clínica escola, acaba que
a gente fica um pouco restrito às nossas criações também, né? Então, eu sempre opto pelo Canva ou atividades mais práticas, assim, de criar cartões de enfrentamento, porque a gente tem os cartões de enfrentamento que a gente pode fazer, mas eu gosto de personalizar eles. Então, a gente personaliza diante de, sei lá, tal situação, tal demanda. Então, a gente faz tantos desenhos, enfim, para identificar. Eu fiz isso com uma paciente e realmente foi bem legal. Quanto também da questão de técnicas de espelho, de se visualizar, de escrever no espelho. Enfim, tem várias estratégias que a gente pode criar e que eles se identificam. Mas também, como a gente vai criando vínculo e vai conhecendo o nosso paciente, a gente vê se vai ser eficaz ou se não vai. Então, tem pessoas que realmente, às vezes, é estar lá falando. Isso. Vocês têm uma noção, assim, de abordagens? Porque dentro da psicologia, nós temos muitas abordagens, né? Todos serão psicólogos, mas a forma de trabalhar vai ser um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a Carol, ela segue a abordagem terapia cognitivo-comportamental. Eu vou para uma linha totalmente diferente. Eu vou fazer meus estágios em psicanálise. É outra linha de abordagem. E eu estou falando sobre isso porque, quando vocês falaram de arte, me lembrou da monitoria que eu fiz ano passado em psicanálise, e a gente estudou um livro voltado para o brincar e para o desenho das crianças, porque o meu foco também é em crianças, né? E com a professora que estava orientando a monitoria, a gente conversou muito sobre isso, sobre o desenhar, né? Que é uma forma de expressão, porque, vamos pensar, uma criança, muitas vezes, não vai conseguir falar exatamente o que sente, né, em palavras. Tem essa limitação. Mas, através do desenho, através da arte, através do próprio brincar, a gente vai poder identificar muita coisa e criar esse plano para ajudar a criança. Então, a arte ela vai se manifestar o tempo todo como uma forma não verbal aí, né, de falar sobre sentimentos. E, assim, puxando para nós, estudantes do ensino médio, o que vocês pensam sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas, sobre o nosso futuro, principalmente, né, puxando para essa área das artes, assim, conselhos? Cara, é muito engraçado a gente retornar para a escola, porque a gente já passou por essa situação. Então, trazendo a minha experiência, eu sempre fui uma pessoa extremamente eclética, então eu sempre gostei de tudo um pouco. Nossa, desde criança, quero cantar, quero fazer isso, quero fazer aquele outro, sempre também com a ideia de criar. E eu nunca me vi sentada na frente de um escritório, tipo num computador. Realmente é algo que não me identifico. Eu preciso estar flexível, assim. Preciso estar em constante movimento. Então, eu acredito que esse espaço está sendo aberto. Ele está bem pequeno ainda, mas está ganhando um espaço bem grande no mercado de trabalho. Só que vai ser constante, assim. Vai ser gradual esse crescimento. Eu acredito que, na minha perspectiva, e o que eu passei para os meus alunos, é que, independente do lugar que eu for trabalhar, eu preciso achar algo que, pelo menos, trabalhe com a minha criatividade, com a minha forma de expressar arte. Então, seja em criar vídeos, seja em estar, criando designs, enfim, porque isso me faz muito feliz. Eu fico, assim, extremamente realizada, sabe? Então, a gente vai fazer muita coisa que a gente não gosta na vida. E a gente também pode colocar um pouquinho do que a gente gosta, com o nosso toque. Mas, às vezes, a gente não vai estar 100% feliz no que a gente está realizando. E a gente tem que estar preparado para essas frustrações, porque vão acontecer. Então, vai caminhando para ter o teu espaço, para trabalhar no que você gosta, mas entenda que vai precisar se sacrificar um pouco para as partes que a gente não gosta também. E validem suas dúvidas, tá? Não menosprezem aquilo que vocês estão sentindo, essas dúvidas, e tentem. Esse é meu maior conselho, eu acho. Tentar, porque vocês têm tempo, a gente tem tempo, a gente é muito jovem.
Então, tentem. Se não der certo naquela área, vocês podem ir para outra área. Mas não tenham medo de tentar e fazer aquilo que vocês gostam. Às vezes, vocês podem pensar assim, eu quero cursar curso X. Mas minha mãe e meu pai me falaram que esse curso não dá dinheiro. Então, eu vou para outro curso. Só que, muitas vezes, fazer o curso que dá dinheiro, porque nenhum curso dá dinheiro, né? Não vai ser o que realiza vocês. Então, pode até ser que gere, né, um retorno financeiro muito bom, muito grande, mas a que custo? Entendem? Então, o retorno financeiro vem, sim, a partir do momento que vocês estão fazendo algo que faça sentido para vocês, que é algo que realize. Porque se vocês estão fazendo algo que faça sentido, vocês acabam se aprofundando naquela área, se tornam referência naquela área. E o retorno financeiro, claro que vem. E agora a gente está aí em cima já da hora de fazer o Enem, a gente tem essa muita apreensão, esse medo específico de eu preciso escolher logo, preciso fazer logo, porque se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro. É algo que é muito focalizado até hoje, né? Que não é de agora. Que a gente tem que escolher uma faculdade para os 18 anos, para com 25, tá formado e tá seguindo numa carreira. Hoje em dia, eu acredito que por a gente ter saído muito disso, do que era construído nas antigas gerações e tá construindo uma nova, a gente consegue ver que, tipo, não é com 18 anos que tu vai ter a vida inteira pronta. E que não tem problema também, tipo, não tem emprego, não tem uma faculdade definida. Outra que a gente pode, sim, começar outra faculdade, né, como você já deu exemplo, e que não tem problema de não ter tudo pronto para agora. E eu me senti muito mal na época que eu troquei de curso. Eu senti que eu estava perdendo ali um ano, mas... Gastando tempo. Gastando tempo. Mas isso não faz nenhum sentido, né? Esse tempo eu ganhei, foi uma experiência, porque a nossa vida é feita de experiências. E ainda é um conhecimento que você tem, não foi o tempo desperdiçado. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, dentro de um mesmo curso vocês vão ter muitas áreas de atuação, muitas áreas. E é engraçado, porque eu entrei, eu não pensava na psicologia escolar. Eu tinha bastante ideia de ir para a psicologia jurídica, né, que é uma das áreas. Sempre soube que eu não gostava da organizacional, por exemplo, mas é uma área muito boa dentro da psicologia, né? Então, isso é bacana também, porque dentro dos cursos vocês vão poder se reinventar. E aí eu precisava trabalhar, eu precisava de uma renda. Então, eu usei meu conhecimento no inglês, comecei a dar aula de inglês. E hoje, eu atrelei isso à minha graduação. Então, eu vou apresentar o TCC agora, início do mês que vem. E o meu TCC é nessa área da psicolinguística, que é uma área dentro da psicologia também. Eu descobri que eu amo a psicologia escolar. A psicologia jurídica que eu gostava lá atrás, mas que no meio eu achei que não ia ir para frente, eu já estou com interesse de novo, então é uma área que eu vou fazer os meus estágios. Então, são muitas áreas dentro de um próprio curso. Por isso que eu digo para vocês, descubram o que vocês gostam, vejam o que faz sentido para vocês. Eu consegui unir a minha forma de renda dentro do curso que eu estava fazendo. Eu quero me especializar na área, fazer mestrado na área. Então, não é tudo preto no branco, né? A vida é muito cinza, as escolhas são muito cinza. Isso é bem reconfortante para nós. E eu vejo que, assim, eu e a Roberta somos jovens adultas. Eu gosto de brincar aqui, pelo ano que vem, depois que eu me formar, vou ser gente grande. Porque é muito louco a gente entrar na fase a fase adulta, a gente fica assustado. Então, eu acho que essas nossas gerações, elas estão vindo com muito medo. Muito medo de se despedir dessa fase de adolescente, enfim, sair da casa dos pais. Por mais que muitos desejam, ainda tem muito medo. Então, assim, precisa também trabalhar tudo isso. E eu acredito, desde o meu ensino médio, eu acreditava, cara, para escolher um curso, eu tenho 17 anos, como é que eu vou escolher o que eu quero fazer da vida? Então, dentro da faculdade, a gente vê que tem pessoas de 30, de 40, de 17, porque tem pessoas que se formam antes,
de 60. Então, a gente tem tempo. Cara, é uma vida. A gente tem tempo para voltar para a faculdade, para escolher outro curso. Então, a gente não precisa ter aquele tudo. Nessa idade, precisa ter isso, ter aquilo, ter aquele outro. A gente precisa quebrar esse paradigma, porque a felicidade não está só ali na sua profissão, né? Não está ali no dinheiro que você vai ganhar. E a gente tem muito essa de é tudo assim. Nós temos colegas, professores que já estão na segunda, na terceira graduação. Porque você pode fazer outras coisas. Isso é muito bacana, né? Que carga de conhecimento. E aquela sua escolha do ensino médio não vai ser, tipo, definitivo. Tu pode aprender mais, tu pode buscar mais. Então, não necessariamente só graduação, tem cursos técnicos, enfim. A gente tem hoje, querendo ou não, a tecnologia possibilitou a gente de ter conhecimento do outro lado do mundo. Então, é isso que é interessante. A gente também se desprender da ideia de que eu preciso escolher porque eu preciso continuar minha vida porque eu vou perder tempo. Não, eu acho que eu sou aquela pessoa, né? As coisas vêm no tempo certo. Exato. Então, eu acredito que a psicologia, ela também veio no tempo certo para mim. Eu me formei, foi 1 ano, e daí eu cursei psicologia. Então, eu acho que se eu não tivesse esperado um pouco, não teria acontecido tanta coisa boa para mim como está acontecendo. Exato. Eu vejo muito exemplo disso na minha própria família, né? A minha mãe, ela só foi fazer faculdade depois que teve... Acho que eu já tinha uns 3, 5 anos, e eu sou a mais nova de 3 filhos. Meu irmão já estava aí com acho que 13, 14 anos, o meu irmão mais velho. O meu pai, ele tá na segunda graduação com 50 anos agora. E Que bacana. meu irmão mais velho, ele logo saiu do ensino médio, já foi pra faculdade, e o outro esperou 1 ano da formação para ele começar. Então, são várias histórias diferentes que eu não tento me impressionar tanto, porque é a primeira faculdade, pode definir meu futuro, mas ao mesmo tempo não necessariamente. Pode ser que não, né? Isso aí. Exato. E eu acho que um ponto é realmente vocês respeitarem o seu tempo, mas não deixarem de ter ambição. Porque, Exato. querendo ou não, a gente vem muitos jovens. Quando a gente faz o encontro assim, do que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser rico. Como é que vai ser rico? Vou ganhar no Tigrinho, vou não sei o quê. Não é assim. Você TikToker. YouTuber. Então, assim, a gente tem nossos sonhos, tem que buscar eles. Então, é em constante evolução, realmente. Quero ficar sem estudar por tanto tempo numa graduação, enfim. Tá, mas procura coisas tipo, que vão te motivar. A gente precisa crescer e realmente eu acho que isso traz muito realização. Realização profissional é um sentimento incrível, cara. É incrível. E com as tendências atuais na psicologia escolar, como vocês consideram as mais promissoras? Todas, né? Eu acho que toda forma de estar inserindo a psicologia dentro da escola é válida. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas acredito sim que deva ter um incentivo maior por parte das instituições para colocarem os acadêmicos ou psicólogos dentro da escola, para a gente poder debater mais sobre isso, né? Então, no momento, nós somos em 3 acadêmicas, mas é um projeto que poderia aumentar, crescer para mais escolas. Nós já atendemos 16 escolas, são muitas escolas. Porém, daria para ampliar muito mais. E, realmente, também, os colégios abrirem porta para estágios. Então, não é todos os colégios que têm. Geralmente, quando tem estágio dentro da psicologia escolar, se a gente for visualizar os colégios particulares também, é muito voltado para os acompanhamentos com as crianças ou acompanhamento dentro de sala. Então, a gente poder criar, poder ter espaço para os estagiários, porque a gente sabe que, quanto psicólogos, é um pouco mais complicado, mas para os estagiários poderem fazer intervenções, estar ativos como a gente estava, faria muita diferença. Então, realmente, poderem abrir as portas, assim, eu acho que se os colégios tivessem a chance de experienciar o que os colégios que a gente atendeu, a concepção seria um pouco diferente. Porque, realmente, a gente estava aqui e os colégios, eles, a gente chegava e ok, você já sabe onde é que vai, então, já liberavam a gente já tinha certa autonomia também para auxiliar eles da melhor forma. E ainda tem essa ideia de que psicologia escolar é uma psicóloga que vai estar lá na escola para atender.
E não é isso, né, gente? Não. É muita coisa. São intervenções em sala de aula, são intervenções com professores, com pais, é pensar em planos, é pensar em saúde mental, é pensar em projetos, é realizar esses acolhimentos, é muita coisa. Então, acho muito bacana, né, essa iniciativa de vocês, do podcast. Agradeço o convite, né, da gente poder falar sobre isso, para que cheguem mais pessoas, para que mais pessoas saibam disso, o que é a psicologia escolar, né, e que também possam abrir suas portas, que possam nos receber, para a gente poder falar mais sobre psicologia na escola. Uhum. E qual é o papel do psicólogo no desenvolvimento socioemocional dos alunos? Opinião de vocês aí, o que vocês acham? Vocês não são psicólogas formadas, mas tem já uma... Em alguns casos, a gente consegue trazer atividades com uma certa regulação, né? Só que eu vejo que é muito complicado falar certamente do papel do psicólogo, porque a gente acha que não tem ainda, a gente não conseguiu visualizar uma experiência meio que em um longo prazo, além da gente. Só que eu vejo que se a gente tivesse a oportunidade de estar mais tempo na escola, de estar mais ativo na escola, a gente conseguiria ter mais, como eu posso falar, evolução nos alunos. A gente, às vezes, pega a turma, tipo assim, a gente atende com foco no ensino médio, mas a gente sabe que também tem coisa que vem desse lado da infância. Então, se tivesse alguém que pudesse acompanhar essa trajetória assim, deles e poder ser mais... Realmente, tem uma turma, tem que voltar naquela turma. Um encontro não vai resolver. Sobre bullying, um encontro não resolve. Então, é realmente ter alguém para estar ali, tipo, pelo menos uma vez no mês, uma vez, tipo, a cada 15 dias, para ter esse trabalho e conseguir evoluir. Porque é muito complicado para nós que a gente vinha 2 horas, então a gente tinha 2 horas para atender aqui, tem atender ali, tem outro acolhimento aqui. Então... quando a gente está de uma forma mais presente com eles, a gente consegue ver uma evolução melhor. Eu, pelo menos, tive aqui no colégio, eu tive acompanhamento de uma turma de primeiro ano, em que hoje as meninas chegaram e falaram: nossa turma melhorou muito. Isso é muito legal. Não voltei para a turma, mas tipo assim, eu acompanhei a trajetória deles em torno de uns 3, 4 meses. Então, às vezes é indo lá e conversando. Exatamente. Então, a gente vai proporcionar ensinar os alunos a regularem suas emoções, proporcionar uma melhor convivência em sala de aula. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou numa turma que tem demanda de convivência, né, de respeito entre os colegas. Galera, olha só, vocês vão estar aqui nessa turma por bastante tempo. Muitas vezes a gente fica na mesma turma, desde lá do fundamental até o ensino médio, com a mesma turma. Então, vocês não são obrigados a gostar de ninguém, até porque é muito difícil a gente gostar de todo mundo. A gente vai ter diferenças, a gente vai ter pontos de interesse que o outro não se interessa. Mas é muito importante que a gente possa conviver em harmonia, né? E possa se respeitar. Porque se a gente não aprender isso desde já, a gente vai ter muita dificuldade lá na frente. Ou vocês acham que, fiz 18 anos, entrei para a faculdade, agora todo mundo vai se dar bem. Agora me formei, estou lá no meu local de trabalho, todo mundo vai se dar bem. Não é assim que funciona, gente. E isso está tudo bem. Isso é normal. É uma questão de afinidade. Vão ter coisas que fazem sentido para mim, que não fazem sentido para você. Então, é importante que a gente possa saber como conviver. Eu acho que isso é o principal, aprender desde já, para que nossas relações sejam mais saudáveis, para que a gente possa preservar a nossa saúde mental. Então, aqui no local de trabalho, na vida adulta, com a nossa família, que a gente sabe que tem muitas questões familiares também. E, assim, quando a gente está na sala de aula, a gente não sabe da luta do outro. A gente não sabe da dor do outro. A gente não pode apontar o dedo para o outro se a gente não sabe.
Então, o mínimo que se espera é que se tenha respeito, né? Então, assim, a gente idealiza, né, proporcionar essa reflexão e que haja um maior respeito entre os colegas, entre sala de aula, com os professores, né? Porque é outra questão muito importante, que muitas vezes ali o professor tem uma carga horária de trabalho muito alta, já chega ali com muitas demandas, cansado, e daí não se tem o respeito da turma. Isso é muito complicado, ter que trabalhar todo mês, bater na mesma tecla. Ó, pessoal, por favor, respeite o professor, porque um dia pode ser vocês lá na frente. A gente pensou que não ia ser a gente. Exatamente. A gente pensava, não, porque eu nunca que vou estar na sala de aula, não sei o quê. E uma coisa que a gente fala tanto em terapia, mas funciona também na questão do colégio, dos alunos, é que assim, a gente vai dar 50% nosso. Então, a gente pode passar técnica, pode passar estratégia, só que eu não posso pegar a tua mãozinha e falar, tu vai fazer isso. Então, infelizmente, a gente não faz milagre. E muitas vezes é isso que buscam da gente, tipo, a solução dos problemas. E não vai acontecer, porque a gente precisa dos 50% da outra parte. Então, seja em terapia, seja nas escolas. Então, a gente precisa de um trabalho em conjunto. A gente orienta, mas a escolha de tomar uma atitude é dos alunos. É direcionamento, suporte, né? Não é a solução, não é que nem tomar um remédio para passar dor de cabeça. A gente não vai falar, ó, fulaninho faz isso, não. Eu acredito isso também, que é muita questão da própria maturidade também de vivenciar o que você proporciona para outra pessoa. Que isso vem vindo com as experiências. E sobre como vocês buscam ou se já acabam fazendo, né? Como sanar dúvidas ou as incertezas do estudante do ensino médio para a vida adulta? Parece que algumas coisas a gente ainda compartilha, talvez, tipo, em algumas questões. Não no sentido de estudantes ainda também, né? Então, eu hoje tenho muita insegurança no que vai ser ano que vem. Porque ano que vem, eu brinco com os meus alunos de terceiro, ano que vem vocês saem de estudantes para acadêmicos de graduação, enfim, eu saio de estudante para desempregada. Porque o mesmo medo que me deu no ensino médio de finalizar um ciclo me dá na faculdade de finalizar outro ciclo. Então, tem dúvidas que a gente consegue sanar, assim, só sanar. Não é sanar, é trazer um acolhimento, um alívio. Então, sinceramente, o ensino médio, ele dá muito medo, porque vocês... Tá louco, a gente passa acho que uns 12 anos na escola, depende. Então, é muito tempo. Mas eu entendi que é realmente fechar um ciclo, entender que agora vamos iniciar outro e que vai dar medo, só que a gente precisa ir mesmo com medo. A gente não pode sempre parar naquela fase que a gente está, de estagnar. Tipo, quero ficar estudante para a vida toda. Não vai acontecer isso. Então, a gente precisa poder ir para frente, sabe? E não ter medo dessas coisas, porque tudo que é novo, a gente vai ter medo. Só que se a gente tiver medo, a gente vai deixar de tentar? E para ser sincera com vocês, vocês perguntaram como ajudar os estudantes a ter menos dúvidas. Às vezes a gente vai deixar mais dúvidas. Às vezes isso vai acontecer. Porque às vezes a gente vai mostrar uma possibilidade que vocês não tinham pensado, né? Então, mais ainda o leque de opções. Dúvidas, consequentemente. Acho que a gente pode fazer um panorama dos encontros, né? O que tu acha? Contar um pouquinho como que funcionam os encontros e como que a gente vai sanar ou não essas dúvidas? Assim, os encontros de orientação profissional, eu criei dentro de sala de aula com o meu grupo. Então, tipo, foi um projeto no papel e que a gente conseguiu aplicar, né, no projeto das escolas. Só que as meninas que estavam nesse grupo, elas não estão no projeto. Então, eu levo o nome delas porque realmente foi algo que teve muito valor esse ano. No nosso primeiro encontro, a gente pede para os alunos o que eles querem ser quando crescer. E eu falo da minha experiência do que eu queria ser quando crescer. Então, eu queria ir para educação física, fui para arquitetura, enfim. E cada um fala um pouquinho do qual o objetivo que eles querem ser. Eu queria ser astronauta. E realmente, a gente faz essa reflexão. O que vocês queriam ser quando crescer, quando criança? Por isso que a gente fala, que a gente pede, assim. Então, alguns vêm com as respostas, assim, de cursos, outros vêm com ser rico e outros eu ainda não sei. E tá tudo bem não saber. Depois do segundo encontro, a gente tem o baralho da profissão futuro.
Então, a gente tem um baralho terapêutico que tem algumas cartas. Então, com perguntas de questão de familiares, de autoconhecimento, porque isso tudo vai direcionar a gente para uma escolha profissional. Então, eu gosto muito de uma das perguntas, que é: quais são os seus valores? E a gente, às vezes, tem que estar alinhado com os nossos valores para também escolher um curso. Não necessariamente um curso, mas também o local de trabalho que a gente quer, para ver se atende com os nossos princípios. Eu acho que isso hoje está bem forte, né? E o baralho terapêutico é um recurso muito legal, porque a gente pode usar tanto no contexto clínico, né, em terapia, tanto no contexto escolar, tanto no contexto organizacional, porque essas cartinhas, essas perguntas, elas vão trazer ali reflexões que talvez o paciente, o aluno, o colaborador não vá conseguir trazer por conta própria, né? Então, é bem legal que a gente consegue proporcionar uma reflexão maior e dar um tempo assim, para o aluno pensar, para refletir sobre aquela pergunta. Depois a gente tem o terceiro encontro, que ele é o quiz, que é o NOES que montou, né? Como a gente não pode aplicar testes psicológicos, então o NOES também tinha um quiz de qual a carreira, minha cara. Qual curso é a sua cara? Isso. Então, a gente trouxe esse quiz para os alunos e eles gostaram bastante. Então, nesse quiz surgia um PDF com o teu perfil. O meu era artístico-social. Cara, assim, né? O meu eu já me identifiquei. Eu esqueci agora. E aí, nesse quiz, trazia os cursos que podem vir de interesse com o teu perfil. Vem mais algumas brincadeirinhas de cores, de animais, enfim, nesse sentido. E era muito engraçado os alunos vendo: eu me identifiquei com isso. Não, isso não tem nada a ver com a minha cara. E reforçando isso para eles. Não é porque tá ali que tu respondeu que necessariamente é o que tu tem que seguir. Então, deixar aberto isso para eles. Mas eles conseguiam entender um pouco mais, porque ele trazia um resumo do que tu ia ver na faculdade, do que tu poderia trabalhar no mercado de trabalho. Enfim, ele trazia de uma forma bem ampla e resumida, e né? daí aí que eu falo das dúvidas, né? Porque às vezes aparecia ali no quiz um curso ou uma carreira que eles nunca tinham pensado na vida. Mas eles falam assim: cara, eu nunca pensei nisso, mas que ideia interessante. Eu acho que faria sentido. Agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí, no outro encontro, eu acho que nesse encontro a gente foi um pouco, cada uma adaptou dessa maneira. Eu optei por seguir, quais eram as ambições que eles tinham, o que motivava eles e como que eles se visualizavam daqui 5, daqui 10 anos e qual que era a rotina ideal que eles gostariam de ter. De novo, é uma idealização. Daqui 10 anos eu imagino minha rotina ideal, só que pode ser que ela não aconteça. Então, trabalhando com as expectativas e frustrações, né? Mas foi muito bom ouvir dos alunos como que eles sonham com a rotina, com como que eles se visualizam lá na frente. Então, eu pedia para eles se visualizarem tanto na graduação quanto no mercado de trabalho. Às vezes, um ou outro se imaginava com família. Teve um que trouxe que se imaginava aposentado, que eu achei... É o sonho, né? Muito engraçado, mas é na questão de compartilhar realmente o que você imagina para sua vida. E nisso a gente acaba criando ambições e motivações para batalhar para tal rotina, para tal conquista, né? Eu não sei se nesse tu fez diferente ou seguiu no mesmo caminho. Não, mais ou menos é que tiveram alguns encontros que eu misturei, sim, né? Mas segui nessa linha também de imaginar como é que seria daqui uns anos. E é muito importante falar sobre a ambição, como a Carol já falou. A gente precisa ter uma ambição, algo que nos move, né? Tá, e agora? E agora? E agora? E o ano que vem? E o próximo? E isso, pra mim, é o que mais me pegou quando eu era adolescente. Porque eu me recordo de eu adolescente e eu não me via como uma ambição. Com, o que eu quero pra minha vida? Quero ser feliz, tá? Feliz por feliz a gente quer ser, mas como que eu vou conquistar isso, né? Então, hoje, principalmente com os alunos, eu tento reforçar ao máximo de ter ambições. O que você quer? Quero passar de ano, tá? Além disso, o que você quer? O que você quer mais? Então, isso a gente trabalhou bastante. E a gente teve o nosso último encontro, que é o Café das Profissões, em que eles vinham vestidos com a profissão que eles se imaginavam, traziam comida para compartilhar. Então, a gente também trouxe profissionais da UNOESC, enfim, para falar um pouco sobre
a trajetória profissional. Então, a gente teve o nosso vice-reitor, teve o diretor de pesquisa e extensão, o diretor acadêmico, tivemos a coordenadora do projeto, a supervisora e mais coordenadores de curso, porque às vezes os adolescentes ficam fechados na ideia de que eu preciso escolher esse curso e vai ser isso. E aí você vê a trajetória deles, que foi para, digamos, a coordenadora queria engenharia química, foi para educação física, hoje é a coordenadora do projeto, coordenadora da UMIC, professora de educação física, enfim. E a gente teve várias áreas também, engenharia civil, tivemos farmácia, psicologia, pedagogia, direito, filosofia. Então, são profissionais de muitas áreas que falaram sobre suas experiências e também com essa questão, né, não é bem assim, talvez não fosse o que eu sempre imaginei, mas de alguma forma eu vim parar aqui, que bom, né? Muito melhor do que eu esperava, muitas vezes. Gostaríamos também de agradecer ao nosso patrocinador, né, o Cicobi Maxi Crédito, também aos professores que estão ajudando a gente no projeto, a própria equipe do Arte e Cultura. E para finalizar, a Ká vai fazer mais uma perguntinha. Tá. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Alguma coisa que vocês queriam falar e a gente não puxou aqui? Ou até alguma história que marcou vocês com o projeto da psicologia na escola? Eu acho que de uma maneira geral, falando da psicologia na escola, a gente tem muitas histórias com os alunos, mas eu vejo o quanto que impactou mais nós profissionalmente. Eu, a Roberta e a Duda, a gente criou uma amizade muito grande. Então, tem eu, a Roberta, a Duda, a Prof. Cut e a Prof. Aline. A gente está sempre se apoiando e a gente não sabia o impacto que ia chegar esse projeto. Então, a gente está direto fazendo palestras para as turmas de psicologia. Agora, a gente vai ter uma reunião hoje e na quinta... Vamos apresentar no CIEP, que é o Seminário de Pesquisa e Extensão da UNOESC. E é muito gratificante. Eu acho que se fosse algo que me marcou, realmente foi essa equipe. Então, quando a gente trabalha em equipe, quando a gente tem pessoas que fazem a diferença na nossa vida e nos motivam, tudo fica mais leve. E com certeza, para mim, foram... A gente sempre chora no final, né? Mas, e com certeza foram elas que assim mudaram totalmente uma concepção que eu tinha e me mostraram realmente o que é o valor de uma equipe, o trabalho em equipe. Essa é a última semana, de fato, que a gente vai estar junto fazendo apresentações, então a gente, de fato, está finalizando, mas, assim, esse ano foi gratificante e foi surreal. E a gente teve a Duda teve um comentário de um aluno que fez muito sentido, né? Que ele trouxe que esse projeto ia curar vidas. E os alunos não sabem o quanto que eles curaram nós. Então, a gente, com certeza... não imaginava que ia ter esse impacto. Os alunos não imaginam que a gente está até hoje falando deles, já faz um tempo que acabou o projeto. Então, realmente, é apenas... o trabalho em equipe, eu acho que faz totalmente a diferença. E ter esse acolhimento entre nós foi, acho que, uma coisa que me marcou de uma forma esplêndida, assim. Tanto o projeto quanto esse vínculo, sabe? Isso. E da minha parte, eu queria muito agradecer, porque... Bom, primeiramente a Prof. Camila, que me indicou o projeto, né? Que eu estava tendo uma matéria com ela, eu falei, eu quero participar de alguma coisa. E daí ela me colocou em contato com a Prof. Cut. Então, eu queria muito agradecer essa equipe maravilhosa que a gente tem. Assim, que nem a Carol já falou, a gente tem uma amizade muito próxima, então a gente compartilha, a gente chora juntos. E isso é muito, muito legal quando a gente... tem pessoas em quem confiar. A Prof. Aline, que é uma supervisora incrível, né? Ela nos traz assim uma calma, ela tem muita expertise, então ela nos ajuda em diversos aspectos, na hora de pensar uma intervenção, na hora de pensar um acolhimento. Queria agradecer às escolas, porque é isso, a gente não tem noção do impacto que tem. Até quando eu estava me despedindo de uma escola, e daí eles... o diretor veio com um presente para mim, e na hora eu me emocionei, eu comecei a chorar. Eu falei, me desculpa, é que eu não estava esperando por isso. Então, agradecer a vocês, né, pelo convite, pela abertura, agradecer ao Noesc também por
por estar proporcionando esse projeto. Esperamos que ele continue, que seja cada vez, né, que cada vez a gente consiga alcançar mais pessoas, mais alunos. E, assim, acho que é isso, minha gratidão total, porque esse ano, vocês fizeram esse ano valer a pena, sabe? Então é isso aí, meninas. Obrigada, né, por que vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente está aberto, né, a novas Entrevistas, futuras novas entrevistas. conversas. Agradecemos também por vocês terem vindo, né? Ter disponibilizado o tempo de vocês. Muito importante dar esse voto de confiança para nós que também estamos iniciando o nosso projeto, né? Então, obrigada. Obrigada. Todo sucesso para vocês. Tomar. Isso aí. Vamos lá. Famosíssimas. E é isso. Assim encerramos mais um episódio do Arte e Cultura. Agradecemos a vocês que ficaram assistindo a gente até agora, a equipe, os professores, o Cicobi por ter patrocinado o projeto. E é isso. Acompanhar no Instagram. Essa semana nós vamos estar lançando ali, né, os nossos conteúdos. Então, é isso. Tchau.